Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Manual da Infância. Aqui nós discutimos como desenvolver educação sem travas, porque a educação que nós, pai e mãe, aplicamos vai ressoar e ela vai reverberar para sempre na vida das crianças. E é essencial educar para eles irem mais longe do que já fomos, terem sucesso e serem felizes com suas próprias escolhas nesse caminho. Eu sou a Debbie Marques. Eu sou a Iesra Marques. E para quem não sabe, eu sou a mãe da Iesra e a do Tiago. E eu vou entrevistar a minha filha, porque, por mais acima da média e fora da curva que a educação dela tenha sido, eu cometi erros. E o tema de hoje é sucesso. Filha, Tema por que bom, tema potente. né? Também acho. Vamos lá. Primeira perguntinha. Por que o tema é educação para sucesso e não educação para amor ou educação para felicidade? Por que você escolheu falar disso? O sucesso, ele abrange, né? Ele cobre o amor e ele cobre a felicidade, mas também cobre algumas outras coisas que não necessariamente estão inclusas no amor e na felicidade. Você pode ser muito bem amado, você pode amar bastante, você pode ser uma pessoa afetivamente realizada e não necessariamente você está totalmente feliz. Pode ser que o seu profissional esteja triste, esteja abalado enquanto o seu casamento está feliz, por exemplo. Então, o amor, ele não necessariamente atinge todas as áreas da vida ao mesmo tempo. E a felicidade é um conceito que ela vai muito de encontro com o que eu considero ser sucesso, só que você consegue ser feliz com pouco, né? Inclusive, existe esse estigma de que a felicidade é você conseguir ser feliz com pouco, e longe de mim dizer o contrário, só que por mais que você seja feliz com pouco, você não pode ou você não deveria se colocar numa situação de vida de que se algo acontecesse com você ou com alguém próximo a você, você não ter recursos para lidar com aquilo. Porque você pode ser feliz ganhando pouco, você pode ser feliz morando numa casa simples, você pode ser feliz com uma vida humilde, mas se uma geladeira queima, se um filho adoece, se um gás acaba na sua residência, você tem que ter condições psicológicas, emocionais, financeiras de lidar com isso, sabe? Eu conheço pessoas que são felizes e que vivem vidas relativamente simples, mas que se um filho adoecer, talvez ela precise escolher entre pagar a conta de luz do mês ou o remédio do filho. Então, eu gosto de usar o termo para o sucesso, porque o sucesso abrange o amor, abrange o afeto, abrange a felicidade, mas também abrange a capacidade de estabilidade na vida, sabe? Você conseguir fazer escolhas e estar num ponto que te agrada e que também te proporciona estabilidade, que se algo acontecer, você consiga minimamente lidar com isso sem grandes estresses, sem grandes perdas. É por isso, principalmente, que eu gosto de usar o termo sucesso, porque eu acho que ele é abrangente. Então, eu posso resumir que o conceito de sucesso seria trabalhar em cima da tríade de amor, dinheiro e felicidade? É isso? Esse é o seu Sim, conceito de eu acho sucesso? que sucesso sim, envolve bastante isso. Você estar feliz, você ser amado, você ter dinheiro, mas você conseguir fazer escolhas. Eu acho que não existe sucesso sem você conseguir fazer escolhas. Por exemplo, a maior parte das pessoas trabalham nos empregos que elas têm porque foram oportunidades que surgiram de alguma forma e não necessariamente porque elas escolheram, sabe? A maior parte das pessoas não escolheram trabalhar, não amam o que fazem. E sucesso também tem muito a ver com escolhas. Eu acho que as pessoas deveriam ter o direito de escolher e conseguir buscar aquilo que aquece o coração delas e que com isso elas conseguissem sim ganhar dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante que existe na vida, não é, mas ele é fundamental, né? Ele é importante para o mundo que a gente vive. Não dá para dizer que dinheiro não importa, sendo que na hora do perrengue é com dinheiro que você resolve. É com dinheiro que você compra conforto, é com dinheiro que você compra comida, é com dinheiro que você compra acesso, é com dinheiro que você compra educação. Dinheiro é importante, sim. Ele pode não ser a coisa mais importante, mas ele é fundamental e não dá para negligenciar isso. Então, sucesso é a junção de poder fazer escolhas, você ter dinheiro para ter estabilidade. Eu não estou falando de esbanjar,
Eu estou falando de estabilidade, de conseguir comprar o remédio para o seu filho e pagar a conta de luz, não precisar escolher entre um e outro, não necessariamente de esbanjar, de ser milionário, embora possa, caso seja o desejo individual da pessoa. Então, felicidade, amor, dinheiro e escolhas. Isso seria o Isso, sucesso. isso, acho que essas são as coisas que resumem o sucesso, né? A vida de sucesso. E uma educação para o sucesso. O que vem a ser isso, uma educação para o sucesso? Uma educação para o sucesso, ela é voltada em conseguir preparar, em conseguir alimentar essas questões que você trouxe anteriormente na criança. É você conseguir alimentar a capacidade de fazer escolhas, é você conseguir alimentar o senso de buscar a felicidade, porque a gente nasce sabendo disso, mas a gente perde se a educação não for propícia, né, para fertilizar esse solo ao longo de toda a infância e adolescência. Então, educar para o sucesso é você ensinar o seu filho a fazer escolhas, é você deixar com que ele possa buscar a felicidade dele, é fazer com que ele se sinta amado e aprenda a amar, porque a gente aprende a amar sendo amado no início da vida, é você conseguir ensinar para sua criança e mostrar para ela que tudo bem ela não querer necessariamente ter um emprego super convencional, desde que ela consiga fazer isso tendo o mínimo de recursos para que ela tenha estabilidade, que é o que eu falei antes. Então não é, tem que empreender, tem que ser rico necessariamente, mas tem que ter conforto. Então você prepara a criança para essa vida, para a vida dela, para as escolhas dela, para o que ela quer, mas que seja com o mínimo de conforto e boas condições de vida. A educação para o sucesso se faz necessária enquanto a educação tradicional for em maioria no nosso mundo, né, na nossa cultura, porque a educação tradicional faz o oposto disso, ela poda o sucesso. Ela ensina que a gente não pode escolher, que a gente não tem que querer, que a vida é assim mesmo, que tem que ser tudo difícil mesmo, que é para aceitar toda e qualquer situação que aparecer, porque ser feliz é isso. É você estar acomodado e aceitar tudo que acontecer, e não é bem por aí. Você pode olhar em volta e falar, cara, não tá bom, eu quero diferente, eu quero mais, ou eu quero outra coisa. Ser feliz não é necessariamente aceitar tudo que acontece, aceitar todos os lugares que são impostos pela sociedade. Então é necessário educar para o sucesso. Você falou que educar seria uma das coisas que você disse agora seria apontar o caminho para que essa criança consiga fazer escolhas que tragam conforto para ela na vida, certo? Sim. Tá. Falo de experiência própria. Tudo que os filhos não querem é seguir as orientações dos pais. Tá aí você como prova disso, seu irmão como prova disso. Por que eu tô falando isso? Porque quando nasce, a gente olha para aquele serzinho e fala: Meu, o mundo vai ser seu. Você vai conquistar o mundo porque eu vou te dar uma educação que vai te levar nesse sentido, nessa direção. E aí, naturalmente, porque é o nosso padrão, é pensar: vai crescer, vai trabalhar, vai estudar, vai se formar, vai fazer uma faculdade, vai casar, sabe? Vai ter uma vida ali confortável, vai ter uma família, vai ser feliz, vai ter um emprego, vai ter uma boa renda, vai ser feliz, vai estar tudo ok. Se eu olhar hoje para o meu cenário atual, que é o seu irmão aí que tem 11 anos aí, o Thiago, é muito mais fácil que o Thiago resolva botar uma mochila nas costas e falar: mãe, eu vou explorar a Amazonas. E se eu tiver sinal, eu te ligo. É a cara dele. Você conhece seu irmão, é a cara dele fazer esse tipo de Isso coisa. acontece Cadê o porque conforto? não tem problema nenhum ele querer explorar a Amazônia ou coisa do tipo, desde que se ele passar algum perrengue, ele tenha para onde voltar. Vou te dar um exemplo. Existem muitas pessoas no mundo que vivem, né, nesse status de nômade. Hoje em dia a gente tem uma categoria chamada nômade digital. São as pessoas que trabalham online e vivem viajando o mundo. Só que a pandemia chegou agora em 2020 e as pessoas que são nômades digitais precisaram parar em um canto, porque fronteiras se fecharam, não era possível viver viajando. Algumas dessas pessoas conseguiram alugar uma casa ou conseguiram ir para casa de algum parente, algum familiar e ficaram tranquilas. Outras pessoas não tinham um dinheiro guardado, não tinham um mínimo de planejamento para fazer isso e passaram algum perrengue para conseguir se estabilizar em algum lugar.
A questão não é ele não ir, ele não virar um nômade digital. A questão é que se ele precisar parar, ou se ele desejar parar, que ele tenha as condições para fazer. Que ele faça isso por escolha, por opção, e sabendo que se ele quiser o contrário disso, ele pode. Que se ele quiser alugar um apartamento a qualquer momento, ele pode. Que se ele quiser voltar para a casa dos pais, ele pode. Ele ter para onde ir, sabe? Ele ter para onde voltar. Porque não é, o sucesso não tem a ver com você seguir uma cartilha, olha, tem que crescer, reproduzir, morrer, igual a gente aprende na biologia, né? Que seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Você não precisa seguir uma cartilha de tem que casar, tem que não sei o que, tem que ter família. Você pode virar nômade digital e ser solteiro pro resto da vida? Pode, se essa for a sua escolha. E se em algum momento você precisar mudar de ideia, porque de repente apareceu uma gestação que você não planejou, e você que não planejava ter filho, se vê com um filho no braço, ou com um filho que está para chegar, ou acontece uma pandemia, ou acontece, não sei, você descobre uma doença, ou você muda de ideia, você acorda num dia e fala, foi lindo até aqui, mas agora eu não quero mais. Que você tenha opções, que você tenha condições de, a partir daquele momento, fazer diferente. Eu acho que é sobre isso. É sobre você ter condições de atender aquilo que a sua vida vai te trazer, ou de surpresa, porque a vida traz muitas surpresas pra gente, ou por escolha, que você talvez mude de ideia em algum momento. Você pode não planejar mudar de ideia, mas pode acontecer. Pode acontecer que você esteja no Acre, fazendo nomadismo digital, e você se apaixone, e de repente você percebe que você quer morar com aquela pessoa. E Não, agora? assim, o Você tem que ter nômade. como realizar esses desejos, entende? Não, ok, o nômade digital ainda, a gente ainda está falando de alguma coisa que existe uma ferramenta aí de aproximação, que é o digital. Então você vai estar passeando pelo mundo, mas você continua tendo contato com as pessoas que você ama e que são importantes para você. Exemplo disso é eu e você. Nós moramos em estados diferentes e a gente se fala o tempo inteiro. A gente se fala todos os dias. A distância para nós não é um problema, certo? Sim, com certeza. Agora, se aquele ser humano resolve ir para a Amazônia, onde não tem internet, nós não estamos falando do termo digital, eu vou explorar florzinha, eu vou conhecer inseto, eu vou fazer experiência no solo. Você entende a situação? Eu quero, sei lá, encontrar uma cultura indígena diferente, eu vou viver que nem eles lá, porque eu estou fazendo uma exploração sociológica. Não sei, se você tira o digital disso, que você vai tirar a aproximação. Você vai ter que confiar que a pessoa está longe e está bem, que ela escolheu Sim, aquilo. Eu sim. acho que os pais que têm filhos que vão para a guerra não é uma realidade muito do Brasil, né? Mas os pais que têm filhos que escolhem ir para a guerra, de repente passam por isso. Está longe e você não tem notícia. E aí a criança que vai se tornar um adulto fez uma escolha, que você deu total liberdade na educação. Então você acredita que aquela escolha que ela está fazendo, ela está indo em busca do sucesso dela. Então ela está indo em busca da felicidade dela, certo? Sim. E aí ele vai. Ele diz: tchau, mãe. Eu vou atrás do meu sonho. Eu considero isso sucesso. Eu tô aqui aflita, com o coração na mão, desesperada, angustiada. Mas eu olho para isso e falo: eu eduquei para o sucesso? Se ele tem como voltar, se ele tem como mudar de ideia, e se ele está fazendo isso por escolha dele, sim. Se ele E, quis ir estudar o solo da Amazônia e viver numa tribo indígena, e porque ele quis, por decisão dele, se ele tem como voltar, caso ele deseja, sim. O ir para a guerra é um pouco mais intenso, porque a gente não tem certeza de que dá para voltar, né? Mas se ele foi por escolha, e se ele foi convicto de que ele pode ajudar, de que ele vai somar para o bem, né? É difícil falar de guerra para o bem, mas na realidade, uma guerra acontece quando dois povos estão buscando a sua própria felicidade, mas um não consegue enxergar o lado do outro. E quem vai não, para a mas assim, guerra vai na tira, crença de tira, que está fazendo bem, né? tira a guerra da equação, porque a questão aqui não é a guerra, a questão aqui é estar longe, sem contato. Eu acho que isso Se que o tá é você longe, ter alguém que você ama longe, sem contato, por força maior. ou tá longe sem contato, se foi por escolha, só cabe a você, pai e mãe, respeitar essa escolha e entender que é uma opção, né, do seu filho. Você não vai escolher por ele, você não vai viver a vida dele por ele. E muitas das escolhas que o seu filho vai fazer ao longo da vida vão te
te chatear, vão contra aquilo que você gostaria que fosse. E faz parte, porque ele não é você, ele é outro ser humano com outros chamados dentro do coração. Vocês podem compartilhar de princípios, vocês podem compartilhar de valores, mas vocês não necessariamente compartilham do mesmo sonho. Então você tem que saber lidar com isso, porque a gente cria expectativas, né, de que vai casar e vai estar sempre perto de mim e vai fazer sempre parte do meu ciclo social, e não, de repente pode ir embora, pode ir para longe e pode te falar, olha, se tiver sinal eu te ligo, o que não significa que não goste de você ou não se importa com você, mas significa que confia tanto na relação que vocês construíram que tem liberdade para fazer isso, porque uma criança que é criada sem liberdade, ela não consegue fazer esse tipo de escolha, ela jamais se dá esse luxo depois de adulto, então é você confiar que você passou os valores, confiar que você passou os princípios, confiar que você ensinou aquilo que você gostaria de ter ensinado e que, independente de onde o seu filho esteja, ele está aplicando isso que ele aprendeu contigo, ele está vivendo de acordo com esses valores, com esses princípios. Ele vai lapidar aqui e ali de acordo com as próprias vivências? Vai. Talvez ele tenha alguns valores dos quais ele passe a discordar de você, talvez, mas a base continua sendo a mesma. A base continua sendo sólida e é necessário saber respeitar isso e acalentar o coração, sabe? Entender que filho a gente cria para o mundo. Essa frase é muito popular, né? Muito comum. Todo mundo fala filho a gente cria para o mundo, mas na realidade dói, né? Dói no momento em que eles vão embora, dói no momento que você percebe que você realmente criou para o mundo. É fácil de falar, mas é difícil de aceitar isso na prática. E é necessário. É necessário saber que o que o seu filho entende por felicidade talvez não seja a mesma que a sua. Talvez a felicidade para você esteja em casar e viver um bom relacionamento, mas para o seu filho não. Talvez seja empreender, mas para o seu filho não. Talvez seja enriquecer e para o seu filho não. Então, não necessariamente vocês vão compartilhar desses mesmos sonhos e você tem que saber respeitar as escolhas que o seu filho fez, por mais que isso deixe o seu coração apertado, são as escolhas dele. Enquanto ele estiver feliz com isso, tá tudo bem. Enquanto ele tiver opção também de mudar, também tá tudo bem. Você sabe que você falando agora me fez lembrar de uma coisa que é muito forte para nós, assim, para nossa família, assim, eu acredito que sejam valores que eu consiga passar para vocês, assim, é a questão de você poder ajudar o próximo, é você fazer algo pelo mundo. Você não está aqui de passagem somente porque você tem olhos azuis. Você tem algo para você fazer. Tanto que a questão do seu nome, né? Quando você falava, mas meu nome é muito difícil, eu dizia para você, lógico que ele é difícil, porque você vai deixar uma marca nesse mundo. Então, isso vai ser um carimbo. Enfim, eu tenho esse valor muito forte que eu passo isso para vocês. Se o seu irmão vira para mim e fala que vai para a Amazônia estudar o solo, se por trás disso tem um cunho ideológico de que eu vou descobrir algo, que eu vou trazer benefício para as pessoas, porque isso vai fazer a diferença na vida de alguém e tudo mais, isso vai acalentar o meu coração. Porque eu vou olhar para isso e vou falar, cara, eu eduquei para isso, está indo no caminho que eu ensinei. Agora, se eu não tiver esse valor claro, ou se ele resolver fazer qualquer outra coisa da vida dele que não tenha que não vá nessa direção, acho que seria muito difícil para que eu conseguisse aceitar isso. Eu, como mãe, falando de uma forma bem individual, tá? Para eu conseguir aceitar isso. Porque felicidade, amor, dinheiro, escolhas são lindo, é lindo e maravilhoso. Mas até o momento que essas escolhas comecem a esbarrar no seu ideal, daquilo que você quer para o teu filho, daquele ideal de felicidade que você quer para a tua criança. E como que trabalha isso? Como que esse conceito de felicidade, ele é tão amplo e ele é tão subjetivo? Como que você trabalha isso quando não é o seu conceito de felicidade que essa criança está lutando? A primeira coisa é ter em mente que o seu filho não tem a responsabilidade de atender às suas expectativas, né? E os seus sonhos. Eu acho que felicidade, eu acho que sucesso é você fazer alguma coisa que contribua para o mundo. Lindo, válido, se é isso que faz sentido para você. Mas pode ser que não faça para ele, não é responsabilidade dele atender o que faz sentido para você. É responsabilidade dele atender o que faz sentido para ele, no coração dele. Então é ter muito claro isso em mente, que o meu filho não tem a responsabilidade de atender aquilo que eu acho que é felicidade. E se tiver muito difícil para você suportar, se quando ele crescer, ele faz escolhas que para você é muito difícil de suportar, você pode dividir isso com ele,
sem ser no sentido de cobrança, mas se vocês tiverem uma relação saudável, vocês podem conversar sobre isso, desde que não seja realmente no sentido de cobrar do seu filho, porque, como eu disse antes, não é a responsabilidade dele. Você pode dividir isso com outras pessoas, porque eu acho que toda a carga que a gente leva na vida que é muito pesada, a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar. E não existem soluções rápidas e práticas para todas as coisas. Olha, para tal problema, tal remédio. Porque quando a coisa vem do coração, vem do emocional, às vezes a gente só quer falar, às vezes a gente só quer ser entendido, ser acolhido, ser ouvido. Se for muito, muito cruel, você pode buscar um especialista, pode buscar uma terapia, pode, mas se for só uma situação que tiver te trazendo angústia, às vezes o dividir por si só acalenta, às vezes o dividir por si só basta. Não existe uma resposta específica e prática para todas as pessoas, como todas as mães de coração apertado vão lidar com essa questão. É muito individual, porque é uma ferida muito emocional, de uma origem muito emocional. Mas se você tiver em mente que não é responsabilidade do seu filho, mas ao mesmo tempo tiver com quem compartilhar, com quem desabafar, olha, eu gostaria que fosse diferente, isso pode ser um alicerce para você conseguir lidar com essa situação, porque criar filhos é sobre isso também, é sobre você criar sonhos e expectativas, você passa ali 18, 20 anos criando aquele ser humano, e depois você tem que entender, você tem que aceitar que não necessariamente ele vai fazer o que você planejou, o que você sonhou durante 18, 20 anos, e faz parte. E aí cabe a você tratar isso, se for necessário, numa terapia ou com um profissional, dividir isso com quem estiver próximo a você para que não seja uma barra tão difícil de você carregar sozinho. Se você tiver uma boa relação com seu filho, vocês podem conversar sobre isso, porque também isso talvez te ajude, talvez seja bom para ele também, talvez seja interessante para ele também, talvez renda diálogos bacanas entre vocês. Mas é ter muito claro que não é responsabilidade do teu filho atender o que você considera de felicidade. Essa é a sua responsabilidade, tá? Então, se você acha que felicidade é você deixar sua marca no mundo, isso significa que você tem que fazer isso, e não teu filho. Vai você deixar a sua marca no mundo e deixar ele realizar o que é felicidade para ele. Se eu acho que felicidade é casar, beleza, case você, entende? Eu acho que felicidade é enriquecer, ok, enriqueça você. Não projete para o seu filho o que você queria ter na sua vida. Isso é muito duro, né? Isso pode ser enxergado como um tapa na cara, mas é verdade. Se é isso que você considera como felicidade, é você quem tem que realizar isso, e não os outros, e não os seus filhos. É você, é responsabilidade sua fazer, atender o seu padrão de felicidade. Mas, filha, a questão de cultura familiar e valores familiares. Por exemplo, se essa criança está sendo educada, está sendo criada numa família de artista, numa família de músicos, por exemplo, dificilmente ela vai inclinar para o lado de ser um economista, por exemplo. Dificilmente ela vai nessa direção, porque desde que ela nasceu, ela está vivenciando aquele ar, ela está vivenciando aquilo, ela está acostumada, ela está com o ouvido treinado para aqueles termos, para aquelas palavras, para aqueles comportamentos e tudo mais. Outra coisa, se você está numa família que ela é extremamente religiosa, que ela segue preceitos religiosos ali, e essa criança já nasceu nisso, ela não duvida da existência de Deus, ela já nasce inclinada para isso, ela já está ali vivenciando isso, a família já está passando isso daí para ela. Dificilmente ela vai conseguir. Pode ser que ela vá para algum extremo, sim, mas isso com certeza, provavelmente, tá? Na minha opinião, é o que eu acho que é a minha pergunta. Provavelmente foi por algo nessa educação que levou para outra direção, porque a família ela tem uma cultura, a família ela tem valores, e você cresce com eles. E o sucesso, eu acho que essa educação de sucesso que você está apresentando, ela não apresenta num objetivo, numa meta de que eu vou querer a família que cresceu, a criança que cresceu na família religiosa, ela tem uma grande tendência de ser uma criança que se preocupa muito com o próximo, sabe? O bem-estar do próximo, porque a religião ela carrega isso forte. E se essa criança ela resolver ser um empreendedor capitalista, cego por dinheiro a qualquer custo, por resultado a qualquer coisa, difícil isso acontecer, eu acredito, certo? Porque tem uma cultura, você tem valores, ou não? Sim, quando a criança é educada dentro de determinados valores, dentro de determinada cultura, a tendência é que ela siga a cultura, sim, mas pode ser que ela venha romper tudo isso, pode ser que ela seja diferente.
são probabilidades menores? São probabilidades menores, sim, mas pode ser que aconteça. Mas realmente, uma família que tem como a religião como um valor muito forte, a tendência de nascer uma criança e crescer e virar um ateu é menor do que uma família que já tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que não tem religião nenhuma, que não tem crença nenhuma. É menos provável, né, que isso aconteça. Mas pode acontecer. Mas aqui a gente está jogando com as probabilidades. Não dá para saber, não dá para ter certeza. É jogar muito pro acaso. Pode ser que uma família de músicos, a criança não queira ser musicista quando ela crescer. Pode acontecer, talvez não, pelo estímulo que recebeu, pela cultura que recebeu. Então, não tem como a gente saber. A questão é que tendo ou não como saber, é necessário respeitar e é necessário entender que pode acontecer. Então, a probabilidade é que o seu filho siga os valores, a cultura da sua família, sim, a maior probabilidade é. Mas se não seguir, você tem que estar ok com isso. Você tem que entender que é uma escolha dele, que é uma opção dele também. E quando você educa para a liberdade, você aumenta essa probabilidade dele não seguir. Porque veja bem, quando a criança é educada de maneira restrita, de maneira fechada, muitas vezes ela acaba seguindo e cedendo à cultura da família, não porque ela quer ou porque ela concorda, mas porque ela não enxerga outra opção. Então a criança vai ver, não gosta de música, ela não queria de verdade ser isso, mas ela segue porque é o legado da família, porque é o que a família faz, e ela acede por pressão, porque ela foi educada para isso. Quando você educa para a liberdade, você corre um risco muito maior do teu filho não querer seguir a cultura da família em que ele nasceu, porque ele se sente livre, e uma vez sendo livre, ele se sente capaz de escolher diferente, de querer fazer diferente. Então, quando você educa de maneira cega, de maneira fechada, você tem uma possibilidade bem menor da criança desvirtuar disso, né? Dela não seguir disso. Acontece que ela pode seguir esse caminho e ser infeliz, como pessoas, por exemplo, que dão continuidade ao negócio dos pais. A família tem uma empresa X e aí a criança cresce, ela não quer trabalhar com isso, mas trabalha porque é pressionada e porque foi educada para fazer aquilo. E ela muitas vezes não enxerga nem outra opção, ela tem que fazer aquele ponto. Por mais que ela não goste, ela sabe que ela não gosta, mas ela não sabe que ela poderia fazer outra coisa, porque ela não foi educada para a liberdade. Então, você ter a audácia, porque é audacioso isso, você ter a audácia, você ter a coragem de educar para a liberdade, é você saber que as chances do teu filho não querer seguir a cultura da sua família é muito maior. A educação tradicional cega, a obediência cega, ela diminui essa chance porque ela não deixa escolhas para a pessoa. Ela não deixa sequer que a pessoa saiba e entenda que existam outras opções. Então, educar para a liberdade é audacioso, é corajoso da parte de quem faz, porque pode ser que ele cresça e queira algo totalmente diferente. E eu aumento as chances quando eu faço isso. Porém, eu também aumento as chances de que essa pessoa seja individualmente feliz. Você quer realmente que o seu filho dê continuidade ao negócio da família ou você quer que o seu filho seja feliz? Pode ser que a felicidade dele seja essa, mas pode ser que não. E se não for, e mesmo assim você quiser obrigá-lo a fazer, você tem que entender e ter muito claro com você que você está tirando dele a oportunidade de seguir os próprios sonhos porque você quer que ele siga os seus. Então você tira dele a felicidade. Por isso que eu falo que é audacioso educar para a liberdade, porque talvez seja educar para contrariar você mesmo. Ou seja, educar para o sucesso é você estar criando ovelhas negras. Você está consciente de que Sim, você pode estar criando uma ovelha negra. E tudo bem com sim, você isso. pode estar criando a ovelha negra da família e você tem que lidar com isso, você tem que aceitar isso. É uma frase que você diz que eu gosto bastante, é que para você trabalhar com feras, você vai precisar aceitar alguns arranhões. E faz parte, é isso. Para você educar para a liberdade, para você educar para o sucesso, você tem que ter em mente e trabalhar com a possibilidade de que eles vão te questionar, de que eles vão fazer o oposto do que você está dizendo, de que eles vão fazer diferente, que eles vão buscar por outras coisas, e faz parte. E se você não tem essa coragem, você não tem que seguir esse caminho. E eu não estou dizendo isso para desestimular ninguém,
Eu estou dizendo isso porque não adianta você querer educar para a liberdade porque acha lindo, mas você não tem os recursos e nem as condições necessárias para dar conta dessa missão, porque é uma missão e ela tem as suas dificuldades, sabe? Ela tem seus altos e baixos. Então, se você está fazendo só porque acha lindo na teoria, mas não tem a real vontade de ver na prática, talvez você não devesse seguir por esse caminho. Por isso que eu falo que é audacioso e corajoso. Não faça porque é bonito, não faça porque é moda. Faz porque você acredita, faz porque é de verdade o que você quer. Porque para lidar com feras, você tem que estar disposto a levar alguns É verdade. arranhões. Se você quer lidar com fera, eventualmente você vai sair arranhado e você tem que estar ciente, tudo bem por isso. Por falar em fera, quem está me A anda aqui é a Nina. Ninoca, a Nina, minha gatinha, que não pode me ver num cantinho assim que quer atenção. Ninoca. Outra coisa, quando a gente fala de sucesso, você falou do equilíbrio entre felicidade, amor, dinheiro e escolhas. Se a gente olhar para a história da humanidade, as pessoas que tiveram sucesso na história da humanidade, ou pelo menos que são taxadas como pessoas de sucesso, que nem Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ou o inventor do avião, né, que existe até um dilema aí, se ele é brasileiro, se não é brasileira, mas enfim. Esses caras, eles são extremamente obcecados. Steve Jobs também, são pessoas extremamente obcecadas por aquilo que elas acreditavam. Falando como mãe, eu não sei se eu, como mãe, ficaria confortável em saber que meu filho está pulando em um equipamento que ainda não foi inventado, que não existe do telhado, porque ele acredita que ele vai inventar um avião. É bem capaz de eu querer internar essa criança. Esse adulto, É o seu meu instinto de instinto, né, proteção. de Sim, sobrevivência, sim. sim. Thomas Edison, trancado numa sala por dias e dias, horas e horas, tentando inventar a lâmpada. E esse é um exemplo eu acho que é o maior exemplo de resiliência da história, né? De fazer errado. Tanto que ele fala que ele não errou, ele só não tinha encontrado maneiras de fazer o certo ainda. Essa linha de obsessão que não é considerada normal e natural pelo senso comum. Isso é sucesso? É sucesso. Isso é um tipo de sucesso. É que quando a gente fala isso é sucesso, eu não quero dar a entender que todo sucesso é isso, tá? Isso é um Interessante. tipo de sucesso, sim. Não é todo sucesso, mas é um tipo de sucesso. Eu li recentemente, não vou saber dizer aonde, mas li recentemente que a obsessão, quando bem direcionada, ela é uma virtude. Porque depende pelo que você está obcecado, né? Se você está obcecado por bebidas alcoólicas, isso vira um vício com grandes chances de trazer problemas para sua vida. Mas se você está obcecado em inventar a lâmpada, isso pode ser Não, tranquilamente uma ok, virtude, isso calma pode ser lá. tranquilamente um feito. Inventar a lâmpada é uma virtude hoje, porque a gente ninguém vive sem eletricidade hoje, e acho que ninguém se imagina viver sem luz dentro de casa. Mas você concorda que lá atrás, quando esse cara estava fazendo isso, era extremamente era algo inovador, que ninguém nem imaginava que pudesse existir ainda, Fora da totalmente fora curva. da curva? Então, a distância Sim. entre o gênio e o louco, né, é o resultado, né? Ele teve resultado, ele se transformou em gênio. Se ele não tivesse tido o resultado, ele teria sido taxado como louco. A distância entre o gênio e o louco é o resultado, sim, e também as consequências. Se ele tivesse passado 3 anos dentro de um laboratório, dentro de um escritório, e não tivesse conseguido, o maior prejuízo dele, 3 anos, 3 décadas, que fosse o maior prejuízo dele, seria a decepção, né? Seria uma sensação de fracasso, talvez. Agora, a obsessão, de repente, por drogas tem consequências muito piores do que a sensação de fracasso. Então, eu acho que entre o gênio e o louco, além do resultado, tem as consequências. Que tipo de consequências negativas isso pode trazer para você e para os outros? Porque uma decepção traz consequências muito menores do que um envolvimento pesado com drogas. Eu estou fazendo comparações assim chocantes mesmo, porque isso E extremistas, é sim. necessário para trazer esse contraste que eu quero. Então, além do resultado, tem também as consequências. Que tipo de consequência ele traria para ele mesmo e para os outros se ele tivesse passado a vida inteira dele tentando e não tivesse conseguido? Entende? Talvez ele se sentisse fracassado, talvez os outros enxergassem ele como fracassado, mas Eu tenho seria isso, não teria outras enormes consequências.
Talvez ele tivesse em algum momento se machucado com alguma coisa que caiu, mas até aí a gente se machuca o tempo inteiro com as coisas na vida. Não sei se são mais riscos do que viver normalmente. Eu não estou dizendo que se sentir fracassado seja pouca coisa. Eu estou dizendo que existem consequências assim, piores. eu vou... Pode ser ruim, mas tem coisa Eu vou pior. alucinar agora, tá? Mas assim, eu alucino em dizer que eu não acho que para pessoas que são tão focadas e obcecadas pelo resultado, que nem esses inventores aí foram, que nem essas pessoas que mudaram o status quo do mundo foram. Eles não, eu acho, aí é onde entra a minha alucinação, eu acho que eles não enxergam isso como fracasso. Eu acho que eles enxergam isso somente como eu ainda não cheguei lá. E é daí que vem a motivação de recomeçar. Sim. E isso tem um prejuízo, sim. Porque se o cara não sai de dentro do laboratório, ou se o cara vive pulando de telhado, você concorda que essa pessoa ela se afasta da família, ela se brincar nem família tem, ela não consegue, a vida dela se torna só aquilo, os outros valores que você apresentou aqui, como felicidade, amor e dinheiro, pode ser até que ela consiga dinheiro. Acabam em segundo plano. Pode ser até que ela consiga dinheiro com isso, e pode ser. E o amor fique negligenciado, porque ela se sente tão feliz com a atividade em si que ela está desenvolvendo, que é onde entra a analogia com o vício, né? Porque o vício é isso. É você se sentir tão bem com aquilo que você acha que nada mais serve. Você tem um desequilíbrio orgânico e biológico aí. Isso pode ser considerado sucesso também, nesse sentido de que a pessoa está tão obstinada, obcecada, tão focada, tão direcionada para aquilo que ela não quer sair na sexta-feira à noite, cara. Ela quer estudar, ela não quer curtir o Natal com a família, quer se preparar para o próximo nível da vida dela. E aí? Isso pode ser considerado sucesso desde que a pessoa esteja bem. Veja, uma coisa é a pessoa estar trancada num laboratório e não querer construir família, porque estar trancado no laboratório, para ela, já é o suficiente, ela já se sente bem com isso. Se ela se sente bem com isso, ela não tem a obrigação de ir atrás de outras coisas. Agora, se ela está trancada no laboratório, mas está pensando que ela gostaria de fazer mais, que ela gostaria de se relacionar com outras pessoas, aí não. E vai muito de você ter o olhar delicado de conseguir entender se aquela pessoa está feliz naquela situação ou não. Amor é importante? É importante. A gente começou o podcast dizendo que fazia parte do conceito de felicidade. E faz parte porque, de modo geral, a espécie humana tem essa necessidade de aceitação e de amor. Mas se a pessoa está com essas demandas supridas, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer para a pessoa que está dentro do laboratório que ela precisa se envolver com outros seres humanos porque ela não faz isso? Se ela está bem com ela mesma dessa forma, é sucesso. Só que esse tipo de sucesso é o sucesso mais raro que tem. Eu falo que é um tipo porque existem outros. Nós não temos todos os dias pessoas trancadas em laboratório tentando inventar coisas. Nós não temos esses gênios, né, esses revolucionários todos os dias. Não nascem em todas as famílias, são figuras históricas e individuais, sabe? Elas não a é gente todo nunca teve um mundo. século tão produtivo, tá? Eu acho, porque a gente teve aí a Amazon, o Facebook, Microsoft, Apple, tudo dentro do mesmo século. E inventado por gerações diferentes ainda. Isso que é o mais extraordinário, né? Sim. Então, ou seja, nesse momento então, tem gente aí inventando coisa assim, tá? Nesse momento que a gente está aqui conversando. Eu não estou dizendo que essas pessoas não existem. O que eu disse é que elas não são a maioria. E sim, elas realmente não são a maioria. Quando eu falo que esse é o tipo de sucesso mais raro, eu não estou dizendo que ele não existe, eu estou dizendo que ele é o mais raro. A Nina participando. Na opinião dela. E ele é realmente o mais raro. E se a pessoa estiver feliz, se a pessoa estiver individualmente feliz, não cabe a ninguém de fora dizer que está errado. Não cabe a ninguém de fora dizer que não serve. Não cabe a ninguém de fora dizer que deveria ser diferente, porque essa é só a sua opinião. E se a pessoa está bem, é o que você falou. Se na sexta-feira à noite a pessoa não quer ir ao bar, ir ao cinema ou fazer alguma outra coisa, se ela está contente em ficar no laboratório dela estudando, ok, isso só diz respeito a ela e as escolhas dela. Talvez a família, os amigos achem isso ruim e fiquem preocupados, mas se a pessoa está bem fazendo isso, não cabe a você querer que ela faça diferente, porque ela está bem. O problema é quando a pessoa está fazendo algo
mas não se sente suprida nas necessidades dela. O problema é quando a pessoa está trabalhando, mas gostaria de estar se relacionando, ou está se relacionando, mas gostaria de estar trabalhando. Então, não é atender às expectativas da sociedade, é atender às expectativas individual daquele ser. Quando Thomas Edison ficou trancado no laboratório, ele tentou mais de 100 vezes, 1000 vezes, fazer a lâmpada funcionar. Se ele estava feliz, empolgado e bem ali dentro, não cabe a ninguém dizer que ele não deveria estar ali dentro, entende? A questão é como ele se sente com ele mesmo, como ele se sente perante aos outros, porque o sucesso, ele é uma questão individual de você poder viver as suas escolhas. Então, que ele estivesse ali por escolha, ele não estava lá amarrado, ele estava ali por escolha. Sucesso é muito individual. Educar para o sucesso é educar para a individualidade. E não, e quando eu falo isso, não é educar para o egoísmo. Tem gente que confunde a individualidade com o egoísmo. Não é isso. Não é educar crianças egoístas, é educar crianças com senso individual, de saber quem elas são e quem os outros são, e conseguir aceitar o que elas querem, que os outros querem, e conviver em paz e harmonia com isso, com a individualidade de cada ser, que não é sinônimo de egoísmo. Falando de criança agora, quando você vê uma obsessão desses adultos que são tidos como adultos de sucesso, numa criança, isso não é saudável, correto? Por exemplo, uma criança que só quer saber de assistir videogame, só quer saber de assistir televisão e está negligenciando as outras coisas da vida dela. Isso não é sucesso, indicador de sucesso, é? Se a criança está deixando de viver, se ela está deixando de comer, se ela está deixando de adquirir outras habilidades, isso é um problema e precisa de acompanhamento. A criança não pode ser vista igual ao adulto, um adulto trancado dentro de um quarto o dia inteiro e uma criança trancada dentro de um quarto o dia inteiro não são proporcionais. Porque o adulto, ele está em grande parte formado. A criança está em formação. Então, uma criança trancada dentro do quarto, ela não está se formando naquilo que ela precisa, enquanto um adulto fazendo isso já passou dessa fase de se formar. Então, não é justo essa comparação de por que a criança não pode e o adulto pode. Não pode porque eles têm necessidades de vidas diferentes e eles estão em momentos diferentes. Um adulto que está o dia inteiro com a cara enfiada no videogame, ele está fazendo isso por escolha, ele é um adulto que controla a própria vida e que responde aos próprios atos. A criança não. Ela não tem autocontrole formado, ela não tem noção de consequência extremamente clara que um adulto teria, e ela está, naquele momento, abrindo mão de formar outras capacidades que são essenciais para a vida. Então, a comparação não é justa, a comparação não é certa, porque as necessidades de um adulto são diferentes das necessidades de uma criança. Então, não, uma criança extremamente obcecada em alguma coisa que não faz mais nada é uma criança que não está desenvolvendo outras coisas tão importantes quanto. E ela precisa ter esse equilíbrio. Um adulto obcecado que não faz mais nada, mas que já passou pela fase de desenvolver o mínimo necessário para a existência, ele está fazendo aquilo por escolha e a noção que ele tem de consequência é muito maior do que a da criança. Então, essa comparação não deve ser feita da mesma forma. Então eu vou deixar o meu filho jogar 3 dias seguidos de videogame porque ele é obcecado, porque ele tem sucesso. Não, se o seu filho é uma criança, ele precisa desenvolver outras competências que 3 dias jogando videogame vão tirar dele essa oportunidade. Sim, deu para entender, sim, essa parte, sim. Dessa questão da obsessão de ser infantil, ela não é saudável, porque a criança precisa desenvolver outras nuances também intelectuais, cognitivas, e dependendo da idade, até física ainda, né? Deu para entender, sim. Sim. Então, se eu estou educando e eu quero que meus filhos alcancem o sucesso, quais são os indicadores? De que forma que eu posso olhar para essa criança, para essa educação que eu estou aplicando e falar, eu estou no caminho certo? Tem alguma forma de eu conseguir identificar isso sem precisar esperar que cresça? O básico do básico é você educar sem violência, né? É você educar com liberdade e sem violência. Se o seu modelo educacional utiliza de alguma violência física, psicológica, emocional,
você já pode ter certeza que você não está no caminho certo. Então, castigos, gritar, punições físicas, esse tipo de coisa já é um indicativo muito grande de que não é esse o caminho para a educação do sucesso. Você pode educar dessa forma? Pode. A maior parte da população faz, inclusive. Mas você não pode educar dessa forma visando o sucesso, tá? Porque pela dor, pela punição, você não colhe esses frutos. Não colhe. Então, o primeiro indicativo é isso. A sua educação é pautada em algum tipo de violência? Se a resposta for sim, existem ajustes aí que precisam ser feitos. Agora, se você já está educando fora da violência, os indicativos que você tem de que você está no caminho certo é conseguir olhar o comportamento da sua criança. A sua criança, ela é uma criança que tem medo de errar, porque a criança que tem medo de errar, ela tende a mentir, ela tende a esconder, ela tende a não querer tentar. E quando ela passa a ter medo de errar, você está podando, né? Você está tirando dela justamente o brilho no olho de tentar as coisas. Quem tem medo de errar não tenta, ou se tenta e não dá certo, se frustra tanto que desiste e não tenta de novo. A pessoa faz uma vez só, não saiu perfeita, ela desiste. E para ela é muito doloroso esse processo de desistência. Então, uma criança que não tem medo de errar, e com não ter medo de errar, eu não quero dizer uma criança impulsiva que faz qualquer coisa, mas uma criança que acredita no potencial dela e que se ela erra, ela tem noção de que está tudo bem, de que basta consertar e que está tudo bem. E o bastar consertar também não significa que ela não vai viver as consequências daquilo, mas significa que ela entende que erro faz parte do caminho, faz parte do processo. Essa criança demonstra a opinião dela, ela é uma criança com opinião, ela é uma criança com atitude ou uma criança que só busca aprovação externa? E veja que a frase que eu usei é só busca. Por que só busca? Porque todos nós buscamos, mas tem gente que busca aprovação externa, mas também se preocupa com a interna, e tem gente que busca somente a externa. Então, o problema não é a criança buscar aprovação externa, que isso é normal do ser humano. O problema é a criança só buscar aprovação externa. Ela não conseguir olhar para ela mesma e para o que ela faz e se orgulhar e se sentir bem com aquilo. Ela precisa de que outras pessoas validem aquilo e diga que tá bom, que tá bonito, que tá bem feito, porque ela sozinha não consegue validar. Tudo bem ela querer a opinião dos outros, mas não tá tudo bem ela não ter opinião dela mesma a respeito do que ela faz. Então, é muito observar o comportamento da criança, é muito observar o quão essa criança questiona, o quão essa criança pergunta. Essa criança obedece cegamente ou ela obedece mais questionando? O que eu quero dizer com obedecer mais questionando é você fala alguma coisa para o seu filho e ele pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas e tal coisa? Porque quando ela é argumentativa e questionadora, ela está formando ali um senso crítico. E quando você só fala e a criança obedece sem questionar, você tem aí um indicativo de que ela não está pensando a respeito, de que ela não está se formando enquanto ser humano. Então, a criança que questiona é diferente da criança que se opõe. Ela pode questionar de maneira doce, ela pode questionar de maneira leve, não precisa ser uma coisa totalmente desgastante. A criança que não tem medo de errar, a criança que consegue validar o próprio trabalho, a criança que consegue confiar em você e criar com você uma relação boa, de confiança, de respeito. Então, você sabe, pelo indicativo, né, o indicativo que você tem de estar ou não educando para o sucesso, é o comportamento da sua criança, o quanto ela se sente livre, o quanto ela se sente capaz, se ela tem uma autoestima bem formada, se a relação de apego dela está segura. E isso tudo são conteúdos que eu trago e que muitas vezes as pessoas acham besteira. Nossa, que besteira trabalhar a autoestima da criança. E não é. Uma criança com autoestima bem trabalhada é indicativo de que você está educando para o sucesso. Uma criança com uma relação de apego segura é indicativo que você está educando para o sucesso. Uma criança com senso interno de capacidade é indicativo de que você está educando para o sucesso. Então, é muito você olhar a criança no individual do comportamento dela para saber se você está educando ou não para o sucesso. E se esforçar para desenvolver nela competências emocionais, principalmente emocionais, que levem a esse caminho.
Então, é uma observação de pequenos detalhes, assim, de pequenas nuances do comportamento e de como ela age, do que ela fala, de como ela se sente. Não é generalizado, é individual o processo. É olhar em criança por criança. E eu falo isso porque, de repente, os pais têm mais de um filho. E cada filho é um filho. Então, você vai ter que olhar a autoestima individual de cada um, o senso de capacidade individual de cada um. E trabalhar os pontos fracos e os fortes individual de cada um. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, e eu quero exemplos. Mas antes de eu te pedir exemplos, deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou uma coisa aí agora que eu lembrei da Nathalie. A Nathalie trabalha comigo e ela tem um filho de 10 anos, 9 anos, vai fazer 10 agora, o menino dela. E aí ela virou para mim e falou assim: Deb, o meu pequeno tá terrível. Tudo que eu falo para ele, ele me pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tudo ele tá questionando, tudo. Aquela criança fácil que me seguia cegamente não existia mais. E eu vi um vídeo da sua filha, um vídeo da Iesa, dizendo que isso era um bom sinal, que isso era bom. E ela não estava sabendo lidar com isso. Aí ela falou assim: então ficar respondendo ele é sinal de que eu estou educando certinho, né? Eu estou educando para o sucesso, estou educando sem travas, que no vídeo você trouxe esse conceito do educar sem travas. E aí eu virei para ela e falei assim: então, depende. Ele questiona porque ele quer argumentar com você e negociar ou não fazer, ou ele só questiona porque ele está querendo se informar a respeito? Eu acho que você tem que avaliar isso. Aí ela, nossa, e como é que eu diferencio? Eu falei, boa pergunta. Assim que eu tiver a oportunidade, eu pergunto para a Iesa. E a oportunidade surgiu. Então, assim. Você pediu exemplos e acabou de dar um exemplo. Um exemplo é uma criança que questiona. E se a criança está questionando para se informar ou para não fazer, não é tão importante assim, porque ela pode não querer fazer aquilo e questionar para procurar uma brecha de não fazer isso é um sinal de inteligência. Então, se você fala para a criança, vai escovar os dentes e ela não quer fazer, aí ela te pergunta, mas por quê? Ela está perguntando porque ela quer contrariar você. Ela quer contrariar você, mas ela está perguntando. Então, mesmo a tentativa de contrariar, ela não necessariamente é ruim. O questionamento é bom. O questionamento é sempre bom, mesmo se a intenção final dele for te contrariar. É óbvio que se a criança está te contrariando muito, se o comportamento dela está opositor, demais em excesso, você vai precisar trabalhar a sua comunicação com essa criança, porque a criança que está apresentando um comportamento excessivamente opositor tem alguma coisa aí na sua educação que não tá clicando, não está sendo clara e objetiva e funcional. Agora, se a criança está questionando e mesmo que a intenção seja de repente não fazer aquilo, mas é um questionamento que você consegue contornar e conviver, não tem problema nenhum. Quanto mais a criança questiona, mais inteligente ela se torna, mais sábia ela se torna, mais senso crítico ela produz. Eu sei que cansa, eu sei que os questionamentos cansam, mas eles fazem extremamente bem para o desenvolvimento. Então, você pediu um exemplo, e tá aí um exemplo, uma criança que questiona, e não só uma criança que obedece cegamente, uma criança que tenta, e não só uma criança que fica esperando as orientações, ela tenta, ela faz por si só, ela tenta dar um jeito. Um exemplo recente que eu tenho disso é das crianças da nossa família, inclusive, que o pai pediu para uma pegar o Yakult na geladeira, a criança foi até a geladeira, viu que tinham algumas coisas por cima do Yakult e voltou dizendo que não consegue. O irmão mais novo foi até a geladeira e pegou. Então a criança tentou, ela tentou com foco, com determinação, com coragem. Então isso é mais um exemplo da criança que pode te indicar que você está num caminho bacana pro sucesso. Mas você, nesse caso, teve um filho que não fez e o outro que fez. Então, aquele filho que já disse de cara que não conseguia sem nem tentar, ele precisa de atenção. Ele te indica ali que ele precisa de atenção, que você precisa trabalhar nele o senso de capacidade. Porque o irmão mais novo olhou para a mesma situação e falou: eu consigo, foi lá e fez. O mais velho olhou e falou: não dá, e desistiu. Então, você tem aí uma criança com senso de capacidade que está afinado, e uma criança com senso de capacidade debilitado. E aí você descobre as competências que você tem que trabalhar em cada Então, filho. vamos lá. Falando dessa questão das crianças, ainda falando dessa questão das crianças, e pensando no sucesso delas.
Só para contextualizar quem está nos ouvindo, tá? São os meus sobrinhos, são 3 crianças, um de 4 anos, um de 2 anos e um de 9 meses agora. E o de 4 não conseguiu pegar o Yakult na geladeira porque tinha coisas em cima. E aí o de 4 estava explicando a situação para o pai, que não conseguia pegar, porque o de 2 chega arrastando a bandeja inteira de Yakult. Ele não pegou um, ele catou a bandeja inteira e chegou arrastando, enquanto o maior explica. Eu concordo que você tem aí uma criança que tá desbravando, que foi atrás do objetivo, que não encontrou obstáculos e tudo mais. Mas a gente não tem uma outra situação, que é o fato do mais velho ter conseguido contextualizar e ter falado assim: oh, eu não posso colocar a bandeja de comida no chão, eu não vou poder deixar a geladeira aberta, eu não posso. Você não acredita que também houve aí uma questão, uma contextualização? Ele foi analítico, ele olhou a situação e falou: caramba, como é que eu vou arrumar isso daqui agora? Até porque foi uma das coisas que eu questionei os pais deles quando me contaram isso, quando meu irmão me contou isso. Eu virei para ele e respondi, falei assim, mas e se o Henry tivesse deixado tudo no chão e largado a geladeira aberta, que nem o Gerard fez? Ele teria levado uma bronca, não teria? Porque ele é grande e é Então, mas aí exigido você dele algumas percebe. outras coisas que o pequeno, por ser pequeno, ainda não tem essas consequências. E aí, essas crianças são Sim. crianças de sucesso ou não? Você acha que com isso eu consigo avaliar? Então, se a criança fez a avaliação de que ela não pode pôr o pote de comida que está por cima do Yakult no chão e não pode deixar a geladeira aberta porque ela vai levar bronca, não é sucesso. Porque o foco dela não estava em eu não vou pôr a comida no chão porque de repente não é higiênico, é eu não vou pôr a comida no chão Sim. porque eu vou levar bronca. Vai ver, ela nem entende o motivo dela não poder fazer aquilo, ela entende a consequência, que é levar bronca, o motivo não. Agora, se ela vira e fala, olha, eu não peguei porque eu teria que colocar o pote de comida no chão. E se eu colocasse, iria contaminar a comida, eu não acho isso legal. Beleza, ela teve um senso crítico, um pensamento analítico e de continuidade. Ela não só resolveu o problema dela, mas evitou de criar outros. Só que se o argumento da criança é eu não peguei porque se eu fizesse isso, você iria brigar comigo, aí não. Porque ela não está preocupada com as consequências reais daquilo de não contaminar a comida ou não deixar a geladeira aberta para não descongelar o que tem dentro. Ela está preocupada em não levar bronca. Ela nem entendeu a motivação da geladeira ficar fechada e o pote não ir para o chão. Então, seria desde que a criança entendesse o real motivo de não colocar o pote no chão. Não, Entende? E ela não entende. foi. Ela está preocupada. Ela entende que vão brigar com ela, mas ela não entende por que vão brigar com ela. Essa diferença é crucial. Enquanto o menorzinho foi lá e pegou, porque ele não entende que não poderia fazer aquilo, ele não entende aquilo como algo ruim, e ele também não vai levar bronca. Então ele fez sem consequência nenhuma, sem pensamento de continuidade nenhum. Ele só O fez, ele foco só dele resolveu o era o problema dele. Yakult. E deu Sim. certo, porque Se ninguém ninguém brigou. brigou. E Ninguém isso é brigou. interessante. Sim. Então, Desculpa, pode falar. então é interessante que, de repente, se ele faz isso, se ele vai lá, tira tudo de cima do Yakult, põe tudo no chão e deixa a geladeira aberta, quando você pega essa situação, você tem a opção de brigar com a criança e podar o comportamento dela, e aí ela vai ser o tipo de criança que não vai mais fazer, mas você tem a opção de virar para ela e falar: filho, muito bem, você pegou, mas olha, a gente precisa guardar as coisas na geladeira e fechar. Trazer para a criança o senso de continuidade. Você não precisa brigar, mas você pode pedir para ela continuar. Você pegou, bacana. E agora a geladeira aberta? Como que a gente resolve? E esse pote no chão? Como que a gente resolve? Para que a criança dê continuidade. Não, eu vou guardar o pote para fechar a geladeira. Então, uma coisa é você brigar com a criança e podar aquele comportamento, tirar dela esse senso de capacidade de dar para resolver esse problema. E outra coisa é você deixar que ela resolva o problema e dar a orientação de que precisa continuar. Você resolveu, legal, você pegou. E isso aqui, o que a gente faz com isso aqui agora? A gente tem outro problema, a geladeira aberta. Como que a gente resolve o outro problema? E aí você vai orientando o comportamento para que esse senso de continuidade, eu chamo de senso de continuidade porque a criança saber que ela pegou do armário, tem que fechar o armário, pegou da geladeira, tem que fechar a geladeira, ela continua aquela ação. Ela não termina no objetivo, ela continua a ação. Então ela vai até o final. E isso é uma coisa que você cria na criança. Eles não nascem sabendo disso. Você cria o começo, o meio e o fim. A Maria Montessori, que desenvolveu o método Montessori, ela ensina isso para as crianças através das atividades.
Então, a criança faz a atividade, por exemplo, de transportar as bolinhas de um pote para o outro utilizando uma colher. Tem meia dúzia de bolinhas dentro de um pote, aí tem um outro pote que está vazio e uma colher. A criança pega bolinha por bolinha e transporta. Quando ela termina a atividade, ela volta as bolinhas para o primeiro pote, arruma tudo na bandeja e devolve a bandeja na prateleira onde estava. Esse ato de brincar com a coisa, fazer atividade, voltar a atividade para o jeito que ele estava e guardar, cria o senso de continuidade. Tirar o Yakult da geladeira, guardar os potes na geladeira e fechar de novo, cria o senso de continuidade. E o erro é quando você vai lá e já chega gritando e brigando com a criança porque a geladeira ficou aberta, sendo que a única coisa que você precisa fazer é ensinar a criança a continuar. Ah, você pegou, legal, e agora vamos fechar a geladeira? Porque precisa fechar a geladeira. Então você não precisa podar esse comportamento. Você não precisa punir, é só ensinar a ter senso de continuidade. Então, para resumir, porque o nosso horário já deu, inclusive, mas para a gente poder resumir. A gente já está batendo uma hora. Então, nós podemos dizer que crianças que estão tendo uma educação voltada para o sucesso, essas crianças elas apresentam algumas características que são, vê se eu vou esquecer de algo, tá? Não ter medo de errar, elas estão fazendo as coisas, mas o foco delas está mais na solução do que no erro. Ou seja, se elas erram, elas vão fazer de novo, elas entendem que isso faz parte do processo, que o errar faz parte do processo. Isso. Não é não tenho medo e vou ser inconsequente, é vou lidar com o erro. Errei, eu peço desculpas, eu peço ajuda se necessário e eu lido com o erro. Caiu, eu levanto, sujou, eu limpo, molhou, eu seco. Não é molhou e eu vou pisar por cima e eu não me importo, mas eu seco e eu lido com o ato de secar com tranquilidade. Ok, é só secar. Ok, é só guardar. Ok, é só limpar. Não é a inconsequência de, eu não me importo que suje. É se sujou, eu limpo. E tudo bem, eu tento não sujar, mas se acontecer, eu limpo. Estou ok com isso. Entendi. Então, entende? Não ter o medo de errar, não estar focada somente na aprovação social, ou seja, não estar focada somente na aprovação do pai, ou da mãe, ou da avó, entender que ela também tem os próprios desejos e os próprios objetivos, certo? Os próprios indicativos internos de qualidade. Olhar para o próprio desenho e falar, eu gosto do meu desenho, eu não preciso que todos os adultos me digam que ele está bonito. Eu posso perguntar para outra pessoa se outra pessoa gosta também, mas eu gosto. Ela também ter opinião, os indicativos dela mesma de qualidade. Eu gosto, eu me orgulho. Então, eu incluo aqui em não estar só preocupada com a aprovação social, mas em também ter opinião própria, né? Tá? Isso. Então, não ter medo de errar, não estar preocupada com a aprovação social e ter opinião própria, ser uma criança que está questionando, e aqui respondendo a pergunta da Nathalie, não importa se o questionar é questionar porque ela quer argumentar com você, ou se ela quer questionar porque ela quer entender, não importa. O fato dela estar perguntando significa que ela já está alcançando um outro nível. E ter continuidade, Isso. que seria ter a noção de consequência. Tipo, eu não posso deixar a geladeira aberta, com as coisas no chão. Seria isso. Esses são os principais indicadores que eu tenho para uma educação de sucesso, é isso? Isso, uma criança tranquila, uma criança de comportamento tranquilo, e com comportamento tranquilo eu não quero dizer uma criança robô que obedeça a tudo, mas uma criança que tenha a convivência mais fácil do que difícil. Ela pode questionar, ela pode muitas vezes fazer uma birra, porque faz parte da infância, mas na maior parte do tempo não é uma criança de comportamento difícil, não é uma criança de comportamento opositor, ela pode ser uma criança de comportamento que demande, porque se a criança está te questionando, ela demanda a sua atenção e ela demanda respostas que nem sempre você vai ter. Às vezes a criança vai te fazer perguntas, você vai ficar olhando filha, e falar, mas eu não sei. Esse negócio de ser uma criança difícil, e essa é uma avaliação que cabe somente aos pais fazerem. Você não pode considerar um observador externo. Por que eu estou te falando isso? Deixa só eu contextualizar aqui para você me dizer se eu estou certo ou não nesse sentido. Quando você tem uma criança que nem você foi educado e que nem seu irmão é educado, quando você enfiou na cabeça que você conseguia ir no mercadinho comprar a cebola,
Foi muito difícil eu conseguir podar isso, porque não, mãe, mas eu consigo ir, porque eu vou atravessar a rua, porque eu vou olhar com cuidado, porque eu sei fazer o troco, porque não sei o que, não sei o que. Acho que você tinha, o quê? 7 anos, 8 anos, a primeira vez que você foi no mercado comprar cebola sozinha. E o seu tio, o seu outro tio estava junto, e você questionou tanto, você argumentou tanto, você justificou tanto comigo, você tentou tanta negociação ali comigo, que eu terminei permitindo. Terminei acompanhando de longe, mas terminei permitindo. Ele virou para mim e falou assim, cara, como essa menina é difícil. E, na verdade, você estava evoluindo, né? E o observador externo considerou difícil. Sim. Recentemente, eu fui fazer uma pesquisa para uma escola do seu irmão, que eu quero trocar ele de escola. Uma das perguntas era: a sua criança tem dificuldade com autoridade? Se a minha criança, o Thiago, tem dificuldade com autoridade. A minha resposta foi: não, ele não tem dificuldade com autoridade. É a autoridade que tem dificuldade com ele, porque ele é uma criança questionadora e quer entender as coisas. Então, assim, porque eu já tive reclamação dos professores dele. E na hora que eu questionava os professores, tá, mas por que vocês estão fazendo desse jeito? Tá, porque é a regra da escola. Eu falei, então, essa é a dificuldade dele. Mas por que a escola tem esse tipo de regra? Qual é o benefício disso? Então, assim, é bem complicado esse tipo de coisa de ser uma criança tranquila, porque o tranquilo tem que ser na opinião de quem educa. Não é a opinião da mãe, do vizinho, da escola, do professor. Não é. É quem educa. Isso é importante frisar aqui. Sim. O que eu chamo de criança difícil é a criança com comportamento. A criança que questiona, ela vai ter um comportamento difícil porque ela questiona, era o que eu estava dizendo antes. Mas o que eu chamo de comportamento difícil é a criança com comportamento opositor. É aquela criança que briga muito, que chora muito, que é muito desobediente, porque ele pode ter um comportamento difícil no sentido de questionar, mas ele não é uma criança que grita o tempo inteiro, que é agressiva ou que traz outras dificuldades no sentido de oposição. O questionamento é importante, a oposição é importante, desde que não seja em excesso, entende? Então, você ter realmente um olhar delicado para entender o que é uma criança difícil, no sentido de oposição, no sentido de um comportamento que merece atenção, e o que é uma criança difícil, porque ela está se formando enquanto um ser tão acima da média que é complexo de lidar com ela. Boa. E quando você está focado em educar para o sucesso, você consegue olhar essas nuances. Porque quando você está focado em educar para o sucesso, o questionamento do seu filho faz parte, você sabe que faz parte. São então, os eventuais sim, o arranhões. difícil é muito. São os eventuais arranhões que a gente falou antes. Então, sim, é uma questão de opinião, é uma questão de quem está educando, mas é você olhar com delicadeza e saber se essa criança está questionando, se ela está apresentando um comportamento difícil porque ela está expandindo, ou se ela está apresentando um comportamento difícil porque ela está só contrariando, porque ela está só dificultando o convívio. Porque se for esse o caso em excesso, aí precisa trabalhar algumas coisas na educação para facilitar, porque todo mau comportamento ele é resposta de alguma coisa maior. Então, se a criança está se comportando excessivamente mal, ela está respondendo a alguma coisa que não está bacana. E aí a gente precisa ajustar na educação. Mas uma criança que é feliz, que é questionadora, que está tentando sem medo de errar, que está aprendendo a lidar com as consequências, que está aprendendo o senso de continuidade, é uma criança que te dá indicativos nesses comportamentos de que você está num caminho bacana, de que você está num caminho legal. Pode ser que não esteja perfeito, mas você está num caminho legal. E aí você vai ajustando conforme a fase, conforme a dificuldade, porque muda também. A dificuldade que você tem com uma criança de 2 anos é diferente da de 5, e 8, e 10, e 12. Então você vai ajustando conforme as fases e o tempo e as necessidades do seu filho. Mas são esses os indicativos maiores de que você está na estrada correta. E aí você vai só ajustando as pequenas ruas a serem seguidas. Mas a estrada em si está correta. Nossa, perfeito. Assim, muito bom, filha, muito bom. É impressionante como eu consigo aprender com você. Obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar esse episódio, sim. então? Quero agradecer a presença de quem está aqui nos ouvindo, de quem ficou com a gente. 70 minutos, o primeiro episódio do podcast do Manual. Eu estou muito feliz, muito realizada com mais uma conquista. Para mim é um prazer imenso poder dividir conhecimentos e conceitos com as pessoas. Eu realmente me realizo no meu trabalho e eu sou muito feliz com a escolha profissional que eu fiz. A gente começou o episódio falando de felicidade, de escolhas. Eu escolhi essa profissão e eu sou feliz
com ela. Muito obrigada, gratidão pela presença de quem está Eu aqui. também agradeço. Obrigada. E até o próximo episódio.